Olá, meus queridos e minhas queridas. Muito bom estar com vocês aqui em mais um episódio do Pod God com Kika Malk. Eu vou iniciar já agradecendo a nossa equipe, né? Júnior Lobo, Rômulo Nascimento, Kildson Araújo. E hoje nós estamos aqui, tô com um chapeuzinho especial para homenagear o nosso convidado. Vocês já vão saber quem é. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, para quem ainda não se inscreveu, acionarem o sininho, compartilharem, curtirem. E como eu sempre falo, né, o nosso objetivo é levar a palavra de Jesus, é alcançar corações, e espero que a gente consiga alcançar algum coração no dia de hoje. Com vocês, então, nada mais, nada menos que Sérgio Lopes, olha só, gente. Tudo bem, Kika? É um prazer. Prazer meu também. É um prazer estar com você aqui. A equipe estava esperançosa, estava todo mundo aqui nervoso. Então vamos começar? Bora. Eu sempre peço aqui para o convidado se apresentar. Quem é Sérgio Lopes hoje? Sérgio Lopes é um servo de Deus que decidiu, após vários puxões de orelha, encaminhar sua vida na música, completamente na música. Já tentei advogar, sou advogado hoje, mas não tenho a advocacia como minha atividade principal, é uma atividade que eu posso chamar de secundária. Já tentei ir para a política também, então hoje eu sou um músico dedicado ao meu chamado na música, unicamente na música, e é na música que eu me envolvo, e é com ela que eu espero me tornar uma ferramenta de Deus durante os anos que, porventura, Ele resolver me dar. Então eu sou um músico dedicado a falar de Cristo através da música. Maravilha, gente. Eu acho que eu também tô por esse caminho aí. Amém. Quem sabe, né? Eu queria que você contasse aqui pra gente, porque assim, não sou só eu, tem um monte de gente curioso, e às vezes você fala do teu momento, mas ninguém sabe da tua infância. Como é que foi tua infância, principalmente no quesito religião? Você teve esse contato logo quando era pequeno, veio mais tarde? Como é que era a tua família? O meu pai, ele não era evangélico, a minha mãe era. Mas não havia conflito nessa diferença entre eles, muito pelo contrário. A minha mãe nos levava sempre para a igreja, todos os domingos, pela manhã e à noite. E quando a gente ficava se espreguiçando no quarto, o meu pai era que ia lá e levantava todo mundo, tá na hora de ir para a igreja. E a gente sempre vivia na esperança de que um dia ele também tomasse uma decisão de ir para a igreja com a minha mãe. Mas isso nunca aconteceu. Ele sempre se manteve afastado, mas sempre ajudando a minha mãe nessa missão de nos encaminhar para a igreja, né? Sem conflitar. E isso funcionou, porque permanece até hoje, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Apesar do julgo desigual, não teve desigualdade nesse relacionamento, né? Eu não sei se era bem um julgo desigual, não. Porque eu acho que o meu pai, ele tinha temor de Deus. Ele sabia que a minha mãe estava no caminho certo. Ele não queria se envolver. Ele não queria se envolver por causa de outros envolvimentos que ele tinha que não podiam se aliar a uma vida cristã. Como, por exemplo, ele não abria mão dos finais de semana dele com os amigos bebendo, ele devia ser chegado a uísque, essas coisas lá. E quando ele pensava em igreja, ele pensava em sair de tudo isso. Então, ele tinha um coração muito dividido. Ele é como aquela semente plantada no meio dos espinhos. A semente foi plantada, até germinou, mas por causa dos espinhos ela não cresceu. Então, o ponto positivo que eu vejo na vida do meu pai, mesmo sem ter ido para a igreja com a gente, foi o fato dele nos ensinar que aquele era o caminho certo, e isso permanece na vida da nossa família até hoje. Isso é bem interessante, né? Diferente. Geralmente, quando eu vejo isso, aliás, eu vejo em muitos casais ali na minha igreja, quando a mulher ou o marido não são, sempre você vê um conflito. Um conflito, não tinha sempre isso. Tem um conflito, não, porque sexta-feira
A gente guarda o sábado, né? Então, quando é sexta-feira, não, esse dia eu já tenho. Já ganhei da minha esposa. Como se fosse uma aceitação ali naquele momento. No domingo não pode fazer nada. O domingo é dela. É uma troca. Mas, enfim. Como é que foi a sua aceitação para Cristo? Esse processo? Foi um processo que durou 22 anos. Veja que contradição. Eu fui criado na igreja, acostumado a ir para a igreja, mas eu nunca tinha passado pela experiência da conversão. Sabe aquele negócio que acontece todos os domingos, que o pastor pergunta, alguém quer aceitar Jesus, levante sua mão? Eu nunca tinha passado por isso. Eu estava acostumado a ir para a igreja. Eu estava convencido de que estava no caminho certo. Mas a decisão de levantar a mão e aceitar a Jesus como direção da minha vida, como Senhor da minha vida, isso aconteceu aos 22 anos aqui no Rio de Janeiro. Eu vim da Paraíba, fui da Paraíba para Natal, eu fiz um concurso, me tornei fuzileiro naval. Aí fui para Natal, e em Natal passei no concurso para cabo, vim para o Rio de Janeiro para fazer curso de cabo e voltar para Natal. Acabou que eu fiquei aqui, porque eu era desenhista de arquitetura, e o comando-geral do Corpo de Fuzileiros, vendo essa habilidade, me puxou para trabalhar lá com eles. E aqui no Rio de Janeiro foi que eu me afastei da igreja, e então eu percebi que eu nunca tinha me convertido de fato, eu era apenas convencido. Porque nesse tempo que eu me afastei, quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu comecei a frequentar boates, eu experimentei cigarro, eu experimentei cerveja, eu comecei a fazer aquilo que antes em casa eu não podia fazer porque a mamãe não deixava, porque o papai proibia, e aqui eu me senti em liberdade para fazer tudo isso. Porém, me sentindo um peixe fora d'água. Por quê? Porque a semente estava plantada. Você sentia que estava pecando? Sentia, exatamente. Estou fazendo aqui, estou errado, estou no erro aqui. Até o dia em que eu fui numa igreja em São Cristóvão, uma Assembleia de Deus em São Cristóvão, fui acompanhando um amigo meu que não sabia chegar em São Cristóvão, ele era recém-chegado do Nordeste, e ele queria encontrar com uma moça que ele estava namorando e com a família dela, que estava numa igreja de São Cristóvão, e eu fui apenas para guiá-lo, para ele não se perder no Rio e chegar lá. E quando cheguei na igreja, ele foi lá para frente sentar com a família da moça, eu fiquei no último banco, e naquela noite Deus falou comigo através do pregador, um pastor que se chama Pedro Galdino, que ainda está na Assembleia de Deus, perto de São Cristóvão, não está mais na sede que é em São Cristóvão, mas está numa igreja próxima. E naquela noite, aí sim, quando ele perguntou quem quer aceitar a Jesus, aí eu levantei minha mão. Ali eu fui lá para frente chorando que nem uma criança. E naquela noite eu senti realmente o que é a conversão. Você lembra do que se tratava o sermão? Não. Não especificamente. Inexplicável, né? Se eu fizer um esforço, talvez algumas horas de hipnose, não sei, talvez eu chegue lá. Mas eu não lembro. É inexplicável, eu acho que às vezes, eu não sei. Mas ainda. Eu acho que falava da parábola do filho pródigo. Eu não lembro os detalhes com que ele falou, mas tinha a ver com o filho pródigo. Quero voltar. Não, faz sentido, né? Eu contei outro dia, né, que eu fui andar de bicicleta na praia e botei uma vigília lá, e do nada eu falei, eu não tenho que comer mais carne. Eu não sei o que o cara estava falando, mas eu sei que a partir dali eu não consegui mais comer carne. Então, assim, é uma coisa inexplicável. Você lembra quando é que foi a tua primeira composição? E do que ela falava? Se foi já falando desse tema de Jesus? Enfim. Não, a minha primeira composição, veja bem, eu era muito integrado nas atividades estudantis na minha adolescência. As atividades artísticas, né? Eu me envolvi com teatro, eu participava de festivais de teatro, eu participava de festivais de música. E quando eu descobri a minha vocação para música, eu ouvia muito música popular, porque naquela época não existia rádio gospel ainda. Isso nem era falado, não era cogitável naquela época. Então, eu ouvia muita música que mexia com arte. Eu ouvia Milton Nascimento, eu ouvia Chico Buarque, ouvia gente que escrevia com arte, né? Então eu comecei a me envolver com a música com uma pegada meio social. A primeira música que eu escrevi
ela falava sobre um cara que estava sendo mandado embora de uma empresa e que tinha 3 filhos para criar e não tinha recebido verba rescisória. Olha com que eu estava me metendo. Ficava ouvindo muito relato social, e ela dizia mais ou menos assim: seu doutor, eu sou um pobre empregado, vim aqui preocupado reclamar do meu patrão. Há mais de 1 ano que ele me paga só metade, e para não fazer alarde não fui para a televisão. Mas tá aí meu CPF, identidade e a carteira do trabalho, pegue aí na sua mão. Vamos lá, por favor, vamos embora, que já tá chegando a hora de trincar o meu cartão. Trincar era um cartão que existia naquela época, a pessoa tinha que pegar uma máquina e fazer trim, aí trincava o cartão. Aí a segunda estrofe dizia: o meu nome é Zé da Silva, brasileiro, não descendo de estrangeiro, olha a documentação. Trago a documentação bem escondida, só falta a folha corrida que eu perdi na lotação. Mas tá aí o CPF, identidade e a carteira do trabalho, pegue aí na sua mão. Vamos logo, por favor, vamos embora, que já tá chegando a hora de trincar o meu cartão. E aí, quantos anos? Não, é assim, o final era assim: quero ir ao Ministério do Trabalho, se o senhor for ao meu lado, eles vão me dar razão. É uma pegada social, né? Totalmente. Eu era um garoto de 13 ou 14 anos quando fiz essa música. Nossa! 13 ou 14 anos. Eu ia falar que estava nos 20. Então eu fazia essas músicas com que intenção? De participar dos festivais estudantis que aconteciam nas escolas da cidade. Então essa foi a minha primeira composição. A minha primeira composição gospel eu fiz já com 15 anos, que foi a música Olha Deus, que está pelo YouTube, está nas plataformas digitais, que eu gravei finalmente ela somente agora, recentemente, em 2009, num DVD acústico que eu fiz aqui no Rio. E aí essa música, eu fui buscar ela do baú e gravei a minha primeira composição. Caramba. Olha Deus. Eu acho que artista é artista, né? E a gente vê que o artista, ele nasce artista. Eu penso assim, né? Porque eu também era assim. Me envolvendo com teatro, me envolvendo com festival. Eu fiz uma primeira composição. Eu nunca pensei em me tornar compositora, mas eu fiz a minha primeira composição com 9 anos de idade, para participar do festival da escola. Só que não tinha nada a ver também. Eu tinha 9 anos, eu tirei 3º lugar. O primeiro e o segundo era o pessoal do ensino médio. E tu vai lembrar... Na nossa época tinha o Homem de 6 milhões de dólares, sim, tinha a Mulher Biônica, seriado, a Mulher Biônica, e a minha música falava da Mulher Biônica. Agora é engraçado, você vê que naquela época não existia Netflix, mas já existiam seriados, né? Não, seriados. Já existiam seriados. Era o Incrível Hulk. Você que me fez lembrar isso agora. Era o Incrível Hulk, era Batman e Robin. O Homem de 6 milhões de dólares, era a Poderosa Isis, tinha a Mulher Maravilha, sim. Enfim... e eu fiz uma música em cima muito boba a música. Eu lembro do refrão, mas não vou nem cantar. Mas, enfim, como é que funciona a sua forma de compor? Porque, assim, eu falo por mim, eu não tenho uma forma certa. Às vezes vem uma melodia, e aí eu pego o celular, gravo aquela melodia, depois eu sento, escrevo a letra. Ou então, às vezes, as duas coisas vêm ao mesmo tempo. E também, às vezes, eu quero sentar para falar sobre um determinado tema. Eu sei que você faz isso, porque você fala sobre personagens bíblicos, né? Em muitas composições. Mas, no geral... Olha, eu já compus de várias formas. Já veio, em ocasiões mais raras, veio o tema, e aí eu fiz uma letra para depois colocar música, mas isso aconteceu muito poucas vezes. Na maioria das vezes, surge como você também. Vem uma melodia na minha cabeça... Eu gravo a melodia e tempos depois eu escolho um tema e faço a vinculação com aquela melodia e vou escrevendo, vou discorrendo sobre aquele tema que me veio à mente. Em outras situações, já me veio também primeiro o tema, eu resolvi escrever sobre aquele assunto, fazer uma música sobre aquele assunto, como foi, por exemplo, no caso das cartas do Apocalipse, que eu musiquei. Primeiro veio o desafio de musicar textos muito rígidos, porque os textos das cartas do Apocalipse são textos muito duros, muito severos, de exortação, enfim, aí meu Deus, como é que eu vou musicar isso aqui? As cartas do Apocalipse
são recados de Deus para 7 tipos de condutas que existem, né? Ali existem, em cada uma daquelas igrejas, existem 7 comportamentos que se aplicam a vidas particulares, não apenas a igrejas, a igreja de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia, mas se você for analisar, cada uma daquelas cartas é como se fosse dirigida para uma pessoa. E cada um de nós, se eu observei também, se encaixa em uma daquelas cartas. Todas as condutas humanas se encaixam particularmente, subjetivamente, em uma das cartas do Apocalipse, que são 7. E eu resolvi musicar essas cartas, para ter esse arquivo, para passar para a posteridade. Um dia eu vou embora, mas eu quero deixar isso musicado. Foi como uma tarefa de Hércules que Deus passou para mim. E eu fui para o sítio lá, onde eu gosto de compor, abri a Bíblia, peguei uma caneta, um papel, um violão, e saí escrevendo os textos do Apocalipse, tentando dar para eles uma métrica para ficar mais ou menos do mesmo tamanho cada frase, e depois é que eu fui fazer a música. E o desafio foi maior ainda, Kika, porque quando as cartas estavam prontas, metrificadas, e eu precisava colocar a música, eu resolvi também fazer essas músicas para orquestra, porque tem alguns trechos dessas cartas que exigiam coisa mais incisiva, tímpanos, uso de metais, fazendo um sopro com pressão. Então foi um desafio muito grande musicar essas 7 cartas do Apocalipse, e acredito que foi um dos trabalhos da minha vida, foi fazer essa composição. Mas o mais comum é como você também faz, é chegar primeiro a melodia, solfeja no telefone para gravar, depois aplica um tema a essa melodia, e a última coisa, que é a mais difícil para mim, é a letra. É o que dá mais trabalho. Tem músicas que estão prontas aqui dentro do meu celular. Uhum. Tem umas 15, mas cadê Falta a letra para elas? Vamos trabalhar. A letra realmente depende de uma inspiração, um sopro de Deus assim, ó. Toma esse texto. Uhum. E às vezes ela vem assim... Mas essa, mesmo sendo a mais difícil, é a mais comum que acontece comigo. Por isso que eu não tenho música para dar, os cantores me pedem, meus colegas me pedem música, eu não tenho estoque de música, eu não tenho, porque elas só chegam com uma inspiração que é muito rara. Específica. Específica e muito rara, muito raramente. Deixa eu falar, em 2022 você teve um AVC. Você acha que... Eu não sei, você ficava escutando suas músicas? Você acha que suas músicas serviram como terapia, Sim. como ajuda, como... Sim, as minhas músicas, que eu nunca tinha prestado atenção, que eu via as pessoas mencionarem, tua música tal, e eu às vezes nem lembrava da letra, até agradecer a pessoa pelo feedback que ela estava me dando, mas eu nem lembrava da letra, da música que ela estava falando, do título. E quando eu fiquei preso... por causa do AVC. Não foi prisão, cadeia não, gente. Quando eu fiquei preso na cama por causa do AVC. Não, porque eu já estive preso também na Marinha, e foi preso que eu fiz a música O Amigo. A música O Amigo foi feita na prisão. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Eu tive uma discussão com o comandante no quartel, e eu era cabo, e ele era capitão de mar e guerra, e ele mandou me prender. E naquela prisão, durante 15 dias, numa cela subterrânea, horrorosa, fedida, sem luz, sem luz do sol, e sem luz elétrica também, porque já tinha havido uma tentativa de suicídio lá com choque elétrico, e eles tiraram a energia elétrica daquele porão, e ficou uma coisa horrorosa, escura, fedida, mal cheirosa. Eu não conseguia nem deitar na cama que tinha lá no chão, eu deitava em cima do jornal que o pessoal me trazia. Mas foi ali, naquele lugar, que eu fiz a música O Amigo. E quem estava certo afinal? Você ou ele? Eu acho que eu estava certo. Mas eu precisava... Veja bem, um comandante me deu uma ordem. Naquela época não existia celular. Aquele comandante me deu uma ordem na sexta-feira e foi embora do quartel. E a missão que ele me deu era fazer um mapa de uma região onde nós iríamos fazer uma operação. Eu precisava fazer aquele mapa, eu era o desenhista do comando geral, e quando ele foi embora, um outro comandante superior a ele veio e me deu uma outra tarefa.
E os dois me deram prazo para segunda-feira pela manhã. Isso tem que estar na minha mesa na segunda-feira pela manhã. Um me deu um mapa para fazer e o outro me deu uma outra coisa que eu não lembro o que foi. Aí eu cheguei para esse comandante que era superior e falei, eu não vou poder fazer a sua tarefa porque eu acabei de receber uma ordem do meu comandante de fazer esse mapa para estar também na mesa dele na segunda-feira às 8 da manhã. Aí o outro comandante chegou para mim, o que era mais alto, chegou para mim e falou, quantos galões o seu comandante tem no ombro? Eu falei, tem 3. E quantos eu tenho? Aí eu olhei para ele, o senhor tem 4. Então cumpra a minha ordem. Eu, sim, senhor. Enrolei o mapa do meu comandante direto, que era o que tinha ido embora para casa, guardei e fui fazer a tarefa do outro comandante e fiquei lá sexta-noite, madrugada, sábado, domingo, na segunda-feira às 8 da manhã e estava na mesa do comandante, do capitão de mar e guerra, o homem de 4 galões no ombro, a tarefa. Cumprida a tarefa, ele me agradeceu, eu voltei para a minha sessão, lugar onde eu trabalhava, e liga o meu comandante direto. Cadê Sobe agora pro meu gabinete com o mapa que eu te mandei fazer. Aí eu subi de mãos vazias. Cadê o mapa? Aí eu falei, comandante, não consegui fazer o mapa porque quando o senhor saiu na sexta-feira, entrou fulano de tal aqui e me deu uma, quem é da Marinha vai entender o que eu estou falando, me deu uma chave de galão. Ele perguntou quantos galões o senhor tinha, eu falei 3, ele falou quantos eu tenho, eu falei 4, então cumpra a minha ordem e eu tive que fazer a tarefa que ele me mandou. Eu tive que cumprir a ordem do superior. Esse comandante não gostava do outro. Com certeza. Eles eram inimigos. E eu não sabia desse detalhe. E ele, como não podia se vingar em cima do outro, que era superior a ele... em cima de você. Injustiça. Aí entra mais um... que perseguição. Entra mais uma frase muito conhecida na Marinha, que o cordão sempre arrebenta para o lado mais fraco. E o lado mais fraco era eu, que era um simples cabo. E ele mandou me prender. Quando ele mandou me prender... Teve um rebuliço no quartel, porque todo mundo ficou falando, mas o Sérgio, ele é crente, ele é evangélico, ele anda sempre com o uniforme limpinho, com os metais brilhando, está se preparando para ser oficial, vai fazer prova agora. Prenderam ele? Prenderam. Aí foi um monte de gente me visitar lá naquela cela. Eu estava inconsolável lá, agarrado naquelas grades, sem entender como que aquilo tinha acontecido comigo. Que perseguição injusta. Não, eu fui preso por fazer a coisa certa. Acho que qualquer um faria isso. Mas eu, naquele primeiro momento, eu não aceitava isso. Nós temos exemplos disso na Bíblia. José foi preso injustamente, mas depois se tornou governador do Egito. Então, eu só fui entender que Deus poderia estar fazendo alguma peripécia comigo alguns dias depois. Porque nos primeiros dias eu estava chateado com Deus, chutando parede, falando para ele, você não existe. Eu não sabia nem ser ateu, né? Como é que você não existe se eu estou falando com ele? Estava falando com ele. Então, o crente não sabe ser ateu. Aí, lá eu fui condenado a 20 dias de prisão rigorosa naquele lugar. Era um lugar tão ruim de ficar, um lugar tão pequeno, tão escuro, que aqueles 20 dias pareciam 20 anos, sabe? Parecia que não ia chegar no fim. Mas foi no 15º dia, com o espírito brando, e depois de pedir perdão a Deus, que eu ouvi um som de violão do corpo da guarda, e quando vieram me trazer o jantar, eu perguntei para o sentinela se ele podia pedir o violão emprestado para ficar comigo 15 minutinhos. Aí ele falou para mim, se o sargento mandar o violão para você, ele vai preso também, porque você está em prisão rigorosa, você não pode ter comunicação com nada, mas eu vou falar com ele. E daqui a pouco ele desce com o violão e disse para mim assim, o sargento da guarda falou que você pode ficar com o violão até a alvorada, até amanhecer o dia. E foi nessa madrugada que eu compus a música O Amigo. Olha, tudo tem um porquê. Eu jamais teria composto essa música se não tivesse passado por Exatamente, aquela prisão. Tudo tem um porquê. E essa música foi o que começou a minha carreira na música. O meu ministério na música começou com essa música O Amigo. Você considera ela o teu xodó? Ela não é o meu xodó, mas é o meu marco. Foi um divisor de águas. Porque até eu fazer essa música e até eu entender aquela prisão, o meu sonho era ser um oficial da Marinha. Era esse o meu sonho, o meu objetivo. E depois dessa música, quando eu fui liberto no 20º dia, eu saí com o espírito livre, porque aquela música me fez entender que Deus tinha um propósito na minha vida com aquela música. E realmente foi o que aconteceu. Porque depois que aquela música foi gravada, foi que eu me tornei conhecido.
no país inteiro. Comecei a viajar, as pessoas queriam saber quem é o cantor da música, o amigo, quem é e tal. E foi ali que eu tive que tomar a decisão de sair da Marinha e viver só de música. 2 anos depois que eu sofri essa prisão, 3 anos depois, eu pedi baixa da Marinha. Decisão difícil. Foi. Não, porque foi fé? debaixo de um sinal. Foi debaixo de um sinal. Deus me deu um sinal muito claro de que Ele me queria na música. Foi com essa música que você sentiu esse sinal? Não. Você quer saber o sinal? Fala! Te digo agora. Veja Estamos bem. querendo, né? Todas as vezes que eu era convidado para participar de algum congresso fora do Rio de Janeiro, eu tinha que pedir autorização ao comando através de um documento chamado Papeleta para ausência de sede. Eu submetia aquilo ao almirante, ele lia, assinava, autorizava e eu podia viajar. Na segunda-feira, naturalmente, eu tinha que estar às 7 horas da manhã no quartel. Eu fui convidado para um congresso em Recife, Pernambuco. Confirmei a minha participação no congresso. A viagem foi marcada. As igrejas ficaram anunciando a minha presença naquele congresso durante meses. Eu era o cantor oficial que ia fechar o congresso. E quando chegou na sexta-feira, que eu coloquei a papeleta, pela primeira vez o almirante não autorizou. Foi um desespero. Porque como é que eu ia chegar agora para o congresso, que já estava 3 meses avisando que eu iria cantar, e ia falar para eles que não vou mais. Foi um desespero. E eu cheguei para o sargento, que estava sobre mim, e falei: sargento, preciso da sua ajuda. Pela primeira vez o almirante não autorizou a minha viagem e eu vou ter que ir, eu não posso faltar. O que é que você vai fazer? Aí eu vou ter que pagar alguém para ficar no meu lugar. Isso era proibido. Eu estou podendo falar isso com você hoje porque hoje eu sou civil. Mas eu não poderia nem pensar em cogitar isso quando eu estava na Marinha. Os colegas que estão me ouvindo agora no podcast estão rindo em casa, porque eles sabem que não pode. Eles fazem isso, mas isso não pode, é proibido. Pagar uma pessoa para fazer o seu serviço. E foi o que eu fiz. Paguei uma pessoa para ficar no meu lugar, viajei. E no domingo à noite, quando eu já estou voltando para o Rio, no aeroporto Guararapes, lá em Recife, eu de terno e gravata com a minha mala, no meio daquele montão de gente voltando para seus lugares de origem, no meio daquela multidão de gente no saguão, quem eu avisto vindo na minha direção? O almirante. E na hora eu gelei. Falei: meu Deus, com tanto lugar do Brasil para esse homem, ele tinha que estar aqui hoje. E eu fiquei olhando para ele vindo na minha direção, e as pessoas passando assim entre ele e eu olhando para ele vindo, e ele chegando. Eu falei: vai me dar voz de prisão agora, vai chamar a segurança do aeroporto, vai mandar me prender. Eu desobedeci uma ordem de oficial superior, ainda mais um almirante. Vai me dar voz de prisão. E eu fiquei ali, estatelado, congelado, olhando para ele. Ele passou do meu lado. E não te viu, como se não tivesse... E eu continuei congelado. Eu achei que ele ia me chamar por trás assim: esteja preso, sei lá. E passou-se alguns instantes, e quando eu virei para trás, ele tinha sumido. Ele não me viu. Naturalmente eu sabia que ele iria voltar no mesmo voo para o Rio. Nós viríamos no mesmo voo. E eu fui um dos últimos a entrar no voo, e eu fui de cabeça baixa até chegar na última poltrona, que eu sempre gosto de viajar na última poltrona do avião. E eu fui de cabeça baixa com a mão cobrindo o rosto, que eu tinha medo dele me ver dentro do avião. E sentei, fui quietinho naquele voo. Toda vez que alguém se levantava para vir no banheiro, eu baixava a cabeça, escondia meu rosto, achava que era ele que ia ouvir. Enfim, e naquela viagem eu escutei a voz do Espírito Santo falando aqui: quem é o teu Senhor? Sou eu ou é o almirante? E naquele voo eu decidi, depois de 15 anos, a estabilidade já assegurada, perto de ser oficial, estudando para a prova de oficial, eu resolvi pedir baixa. Cheguei no quartel, ninguém acreditou. Mas você está louco? Você tem 15 anos, você tem família, você é casado, tem filhos, você vai pedir baixa? Vai pedir baixa para trabalhar em quê? Eu falei: música. Você está
tá louco, música não vai te dar sustento, música não vai servir para nada, é só um hobby que você tem. Eu falei, não, o sinal que Deus me deu foi muito claro, eu tenho que decidir quem é o meu Senhor. E aí toda a minha família foi contra a minha decisão de isso pedir que eu ia baixo. perguntar agora. Todo mundo foi contra, porque era uma loucura, era muito difícil naquela época você conseguir estabilidade na vida militar, você chegar a um ponto e dizer, pronto, agora ninguém me manda mais embora, agora é só esperar a aposentadoria. E eu tinha chegado nesse ponto, eu já tinha 15 anos, você precisava ter apenas 10 para conseguir isso, eu já tinha 15. E você jogar tudo isso pro alto, porque não havia indenização nenhuma. Se eu pedisse baixa, eu ia sair da Marinha com a mesma roupa que eu entrei, não ia ter mais nada, além de estar na reserva não remunerada, ia ter só as lembranças do tempo que eu passei lá. Mas eu tomei a decisão e... Certo. Eu, mesmo com todo mundo dizendo que eu tinha errado, eu sentia no coração que era aquela decisão que eu tinha que tomar. E passei por um período muito difícil, morava de aluguel nessa época. Cheguei a dever 3 meses de aluguel, cheguei a ter ameaça de despejo. Tive dificuldades para botar comida na mesa, tive que economizar para ter comida na mesa, ouvindo muitas vezes a família falando, fez besteira, tá vendo? Eu te disse, mas eu te disse. Exatamente. Mas eu aguentei firme, não murmurei, e eu tive uma certeza que ela anda comigo até o dia de hoje, de que foi Deus que me fez tomar aquela decisão. Porque 3 meses depois de eu ter aguentado as pontas, segurado o tranco, eu fui para um evento em Belém do Pará, e quando terminou o evento, o pastor que me convidou para aquele grande evento, um evento que foi feito num sambódromo que tem lá, não sei como é que é o nome, acho que é sambódromo, é uma coisa bem parecida com esse sambódromo aqui do Rio, em Belém do Pará, em Manaus, desculpa, Manaus. Aí o pastor me levou para jantar, e no restaurante estávamos eu, ele, a esposa e um outro pastor que era o tesoureiro da igreja. E ele me chamou num canto e chegou para mim e falou assim, Sérgio, nós vamos te dar uma oferta, mas essa oferta pode ser em cheque? Ai, deu aquela dor, porque naquela época, Kika, os cheques levavam 8 dias para ser compensado. Era de outra praça. Hoje é mais rápido. Mas naquela época eram 8 dias e eu estava praticamente passando fome em casa. Ia chegar em casa e minha mulher trouxe dinheiro e eu falava, não, trouxe um cheque para 8 dias. Mas eu falei, tudo bem, pastor, eu aceito, não tem problema nenhum. Aí ele mandou o tesoureiro fazer o cheque, o tesoureiro fez o cheque, colocou no envelope, eu coloquei o envelope no bolso do paletó e terminei o jantar, ele me levou para o aeroporto, eu peguei o avião e no meio do voo, quando eu puxei aquele cheque, nossa! Era a maior oferta que você podia receber. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Pagava tudo que eu estava devendo. Pra você ter uma ideia, eu consegui comprar naquela época um carro, um Del Rey. Não era um carro zero, mas era um carro de excelente estado, com 2 ou 3 anos de uso. Comprei um Del Rey, paguei todas as minhas contas. E ali que a prosperidade começou a chegar na minha vida, e aí toda a família começou a reconhecer que realmente eu tinha sido sangue frio com a minha decisão. Aí as coisas começaram... Aí acreditaram na tua escuta de Deus, né? Exatamente. Aí a prosperidade veio, graças a Deus, até hoje. Quando a gente... Quer dizer, isso já aconteceu comigo não só uma vez. De eu estar em casa e receber uma mensagem de uma amiga, de um amigo. Cara, Kika, hoje eu ouvi aquela música X sua. Eu estava precisando ouvir aquilo. Então, assim, eu acredito que você já tenha passado por muitas situações. Você lembra de alguma ou algumas que você queira contar que alguma música tua fez mudar? Sei lá, alguma reconciliação numa família? Sim. Tem uma experiência para mim que foi bem marcante, porque mesmo tendo recebido esse sinal de Deus e tendo iniciado o meu ministério, eu ainda não entendia como um ministério. Eu entendia como uma opção de trabalho, talvez um hobby. Eu só fui ter a noção de que era um chamado espiritual, que era um ministério,
que era uma missão de vida. Eu só fui entender isso no dia que eu fui fazer um show no Clube Português, em Recife. E uma senhora estava se envolvendo com segurança atrás do palco, estava tendo um movimento estranho atrás do palco, e aquilo começou a me incomodar, porque estava tendo gritaria de segurança, e eu fazia do show... Desconcentra, né? Não chegou a me desconcentrar não, mas me incomodou, porque eu estava num momento espiritual ali, ministrando sobre aquela multidão que estava lá, que estava lotado, o Clube Português, e eu percebendo aquela gritaria de segurança ali atrás do palco, perto de mim. E teve uma hora que teve um solo instrumental e eu corri lá para perguntar, enquanto o guitarrista estava solando, o que está acontecendo aí? E o segurança falou, essa senhora quer subir no palco aí para falar com você. Eu falei, pode deixar ela subir. Eu não tinha medo de nada, não estava devendo a ninguém, falei, pode deixar ela subir. Aí ela subiu, ela me abraçou, Kika, e ela falou, o meu marido, nós estávamos separados há 15 anos. E quando eu falei para ele que o cantor que cantava a música O Filho Pródigo ia cantar em Recife, ele veio do interior, encontrou comigo, com as minhas filhas aqui na cidade, e ele não sabe andar em Recife, nós trouxemos ele para o Clube Português. E hoje à noite, durante a sua apresentação, ele resolveu voltar para a nossa família, reconciliar com a família. Aí o sangue gelou. Aí eu percebi, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é hobby. Isso aqui é recado mesmo. Ali foi que eu comecei a levar o meu ministério a sério. Foi a partir dali que a cortina se abriu para mim e eu entendi como um chamado espiritual, como uma missão nessa vida, né? Nessa existência. E eu tentei fugir algumas vezes desse chamado, mas Deus foi me buscar. Isso que eu ia perguntar. Já deu vontade de largar tudo? Deu. Isso é... E aí você veio fazer direito. Sim. Por quê? Porque era o meu sonho de adolescente ser advogado. Eu sempre sonhei em ser advogado, porque o pastor, que era uma referência para mim, que se chama Alexandre Ximenes, ele hoje é pastor da Catedral da Reconciliação em Recife, e ele era a minha referência, assim, eu adolescente, eu escutava a mensagem dele do começo ao fim. Os outros adolescentes junto comigo ficavam conversando, batendo papo, mascando chiclete, combinando coisa para depois do culto, mas eu ficava ali olhando ele pregar, prestando atenção em cada frase dele. Eu aprendi muito com ele. É um pastor que eu amo demais. E ele era advogado. Então eu queria ser advogado porque ele era advogado. Queria ser que nem ele quando crescesse. Exatamente. Eu quero ser que nem você quando eu crescer. Quero ser que nem você. Então ele era minha referência para isso, né? E eu acabei me tornando advogado por causa disso. Mas quando eu me tornei advogado e comecei a advogar muito bem, porque eu estava tão empolgado com direito, com advocacia, passei na primeira prova da OAB, enfim, e peguei uma causa trabalhista e briguei contra um sindicato de São Paulo que era muito forte, e eu sozinho, recém-formado, meu Deus do céu, pego uma causa trabalhista de um aposentado que tinha um dinheiro para receber, e o INSS ia pagar ele em não sei quantos anos, 18 anos, aí eu entrei com o argumento de que a perspectiva de vida que se tinha no Brasil não dava para ele a esperança de receber até o final da vida dele o que o INSS devia para ele. Então eu exigi que o pagamento fosse integral e imediato. E o sindicato de São Paulo caiu em cima de mim, e o Ministério Público do Trabalho entrou também na guerra, e eu venci aquilo. Eu venci. E não apenas venci aquela causa, do seu Misael, que é um senhor que mora lá em Guapimirim, no interior do Rio, que se tornou meu amigo por causa disso. Sabe qual foi o meu honorário que eu cobrei para ele? Porque ele era pobre, ele ia receber aquele dinheiro de uma vez só, e ele achou que eu ia querer 20%, 30% do dinheiro dele. Eu falei, eu só quero que você me prepare um jantar com peixe. Faça um peixe bem gostoso que eu vou jantar na sua casa. Você não sentiu que também era um chamado de Deus? Senti, essa função mas foi assim por isso que eu não cobri, porque eu percebi que a advocacia se tornou um braço do meu ministério, como eu posso ajudar pessoas que não podem pagar um escritório de advocacia. E eu comecei a ajudar pessoas assim, que não podiam pagar. Mas aí a música começou a ficar muito intensa na minha vida, e hoje
as causas que chegam para mim, eu delego para alguns amigos que eu tenho e fico um pouco mais desafogado para ter mais prioridade para a música, né? Então você ainda gosta do ambiente de fórum, de audiência? Não, hoje eu perdi um pouco da empolgação. Gostei. Não tem mais aquela empolgação que eu tive no começo, não. Tudo no começo são flores, né? Tinha que fazer estágio, eu ficava nervosa. Eu confesso que eu priorizei mais a música mesmo. A gente sabe que você tentou, por algumas vezes, não sei, 1, 2, entrar para a política. Sim, eu gosto de política. E que você talvez tenha recebido alguma mensagem de Deus que não era esse seu lugar. Recados bem diretos. A primeira vez eu era candidato a prefeito em Cachoeiras de Macacu. Estava muito bem colocado lá nas pesquisas. A Rosinha, que era governadora, estava me apoiando. O Marcelo Crivella também me apoiando. Tinha outdoor dos dois lá me apoiando na cidade. Eu já era considerado prefeito. O povo já me chamava na rua de prefeito. E faltando 15 dias para a eleição, eu já tinha recebido 2 profecias, 2 mensagens de pessoas de Deus, anjos que Deus me mandou recado para mim, e eu ignorei essas pessoas. Uma foi um guardador de carro aqui na Barra, perto da Armando Lombardi, ali. Uma vez eu estacionei, eu sempre estacionava ali por causa do estúdio, e um guardador que nunca tinha falado comigo antes. Nunca tinha, só passava o dinheiro dele e tal, e ele contava o dinheiro lá, a gente se despedia, eu saía. Ele nunca falou comigo. Mas de repente eu chego, estaciono lá, e ele vem correndo, eu não sabia que era para falar comigo, ele vem correndo lá, acenando assim, com a flanelinha dele no ombro. Aí ele chega perto do meu carro e fala: Serginho, me falaram uma coisa de você, mas eu não acreditei porque você é um homem de Deus. Eu falei: o que foi? Falaram para você que você vem candidato a prefeito aí numa cidade do interior. Aí eu, constrangido com aquilo que ele falou para mim, era verdade. Aí eu falei: não, isso não é verdade não, isso é invenção do povo, não sou candidato, coisa não. Aí ele falou: graças a Deus, ainda bem, porque eu estava aflito com isso. Ali foi um recado que Deus mandou para mim. Nossa! Foi o primeiro recado. Aí eu fui cantar numa igreja. Você teve que mentir só pra... Fui cantar numa igreja e uma irmã me pegou em profecia lá e começou a falar. A irmã não me conhecia, não sabia nem de que buraco eu tinha vindo. E ela começou a falar que tinha uma cilada para mim, mas que Deus estava desarticulando essa cilada e tal. E eu nem ligava, estava completamente na carne ali. A irmã, eu de olho fechado, a irmã profetizando e eu pensando bobagem, né? Sabe de nada, inocente e tal, não sei o quê. Eu fui muito desatencioso com os recados de Deus. E eu prossegui na campanha. Quando faltava 15 dias, Deus resolveu me tirar do jeito dele. 160 km por hora na Rio Teresópolis. Meu carro bate naquela mureta, naquela defensa metálica, gira no ar e eu saio rolando ribanceira abaixo. Fui socorrido rapidamente, porque já era perto do pedágio de Suruí. Fui para o hospital, fiquei 3 dias em coma. 3 dias. E na cidade começou a se espalhar o boato de que Sérgio Lopes vai morrer. As pessoas iam me visitar no hospital, quando me viam todo entubado, falavam, saíam de lá chorando, né? Iam me visitar e saíam chorando porque achavam que era despedida, que não iam me ver mais depois. O meu vice não era evangélico, meu candidato a vice não era evangélico. Ele voltou para a cidade espalhando para todo mundo que eu iria morrer e que iria governar o município. Só que os evangélicos, por saber dessa informação, recuaram e não votaram em mim, porque eles achavam que realmente eu ia morrer e quem ia governar era aquele moço que não era evangélico. E eu perdi a eleição. Assim que passou a eleição, minha saúde voltou de novo. Numa semana eu estava no CTI, na outra eu estava andando com as pessoas, conversando pela rua, e ninguém, mas falaram que você estava morrendo. Eu falei: pois não sei o que Deus quer comigo. Deus queria me tirar daquilo. E já tinha uma cilada armada para mim, para que se eu tivesse ganho aquela eleição, alguém iria atirar em mim. Eu fui descobrir isso depois, que meus dias já estavam contados caso eu tivesse ganhado. Aí eu desisti desse negócio de política. O tempo passou
Em 2022... Quanto tempo depois? Vamos lá, 2004 para 2022, quantos anos? Quem é bom de matemática? 2004 para 2014, 10 anos. 18 anos. 18 anos depois... 18 anos depois, eu me candidato a deputado federal. Estava tudo indo muito bem, as igrejas por onde eu passava, os pastores fechavam, estava tudo tranquilo, meu nome começou a ser bem cotado. Aí, faltando 3 meses, ou seja, na fase decisiva da campanha, que eu ia para a rua, que eu ia para a Central do Brasil, que eu ia começar a rodar nas igrejas do estado todo, estava com 100 e tantas igrejas agendadas, 105 igrejas de apoio agendadas, veio o AVC. E o AVC me jogou mais uma vez. Na pré-eleição também. Não, meu nome já estava na rua, já tinha sido escolhido pelo partido, já estava com verba, já estava com tudo. Mas Deus mais uma vez interferiu e me botou na cama de novo. Então foi o segundo recado. Você acha que eu vou querer o terceiro? Que o terceiro já vem para cá. Você não toma jeito, então vem. Então vem, já te dei 2 chances. Você não é gato. Exato. Não tem 7 vidas. O que você pensa sobre a política depois dessas tentativas? Veja bem, eu continuo gostando de política, então eu entendi que é o meu Isaac. É o que eu tenho que chegar para Deus e falar assim, eu gosto. Tem muita gente que votaria em mim, que gostaria de me ver investido num cargo político, eu sou advogado, eu sei fazer projetos de lei, inclusive tem projetos de lei que eu já fiz para senadores, para deputados federais, eu rascunhei e entreguei pronto o projeto de lei, de algumas coisas que eu acho injustas, mas é o meu Isaac. Não é para que Deus me chamou. Então eu posso continuar atuando na política sem ser candidato, sem ter um cargo político, ajudando pessoas de boa fé, pessoas de bem, ajudando, dando para elas projetos. Como é que funciona hoje a tua vida religiosa? Fora música e fora composição. Vai à igreja, só... Vou à igreja, não a uma igreja que eu vá todos os domingos, eu não consigo. Eu não consigo. Mas estou sempre dentro de uma igreja. E eu não sou daquele músico que vai para a igreja só para tocar, como eu vejo acontecer com muitos músicos, e eu fui músico de igreja, sei o que é isso, e na hora da mensagem ele se retira, vai tomar um cafezinho, vai no banheiro, vai bater papo lá fora, e depois quando escuta que a mensagem está acabando, ele volta para o culto para tocar. Não. Você pode ver em todos os cultos que o Sérgio Lopes participa, eu estou ligado na mensagem. Então ali eu sou ministrado. Eu não estou na igreja só para cantar. Tem muitas igrejas que eu vou com sede de ser ministrado naquele dia. Como essa igreja, essa semana mesmo eu fui numa igreja na Assembleia de Deus de Campo Grande e eu vi uma mensagem do pastor Mateus Soares. E dessa mensagem até eu pincei uma frase que ele falou no meio da mensagem, coloquei no meu Instagram. Ele disse assim no meio da mensagem, e eu estava prestando atenção, foi uma frase curta, mas se você não estiver prestando atenção na mensagem, tem muita coisa boa que escapa de você porque você não estava prestando atenção. Ele falou que o propósito é muito maior do que um momento. E aquilo me fez enxergar algumas coisas que na vida da gente nos atinge, e é apenas um momento. Deus tem um propósito tão grande que aquele momento não significa nada diante do tamanho do propósito que Ele tem na tua vida. Então, para isso, Kika, você precisa estar presente no culto. Tudo bem que você vai cantar, que as pessoas esperam que você cante algumas músicas, elas fazem uma listinha para você cantar, mas a minha ida naquele culto não se resume a isso. Eu sei que tem coisas ali que eu preciso prestar atenção para aplicar na minha vida diária, na minha rotina. Né? Então, hoje eu não tenho uma igreja que eu esteja frequentando com regularidade todos os domingos. Não todos os domingos, eu não posso. Mas sempre que eu estou no Rio, você vai me ver na Lagoinha do Recreio. Eu gosto muito. Ou Lagoinha da Barra, porque ali é meio que divisa. André Valadão, não é? Não. A Lagoinha é o pastor Renan Belas. Ah, tá. Grande ministro de Deus. E ele tem ministrado muito na minha vida. Eu acho que eu já fui nessa igreja, é uma enorme. Renan Belas. Na Avenida das Américas. Eu acho que eu já fui nessa igreja. Na verdade, eu fui assistir... como é que se fala? Comedy gospel
Foi uma... É um stand-up gospel? Stand-up gospel. Eu fui assistir stand-up gospel. A igreja é muito confortável, muito estruturada. E ali eu me sinto bem anônimo. Eu fico no meio da multidão, ninguém me reconhece, eu vou sem chapéu. Não, vou sem chapéu. Tá Se bom, for pro culto com chapéu, eu tô pedindo para ser reconhecido. Então, eu chego lá devagarinho, sento, choro na presença de Deus, me entrego ali no momento da adoração, recebo a ministração do pastor Renan Belas, e isso tem me sustentado espiritualmente. Eu gosto de pregar. Tem me abastecido espiritualmente. E ó, tá tocando o telefone? Opa! Você é o cristão anônimo, telefone hein? escandaloso. Só toca ele, esse aqui é igual aquele bate-fone. Vamos lá, qual é a mensagem? Kika, tudo bem? Nossa, o podcast de hoje está excepcional, viu? Realmente o convidado hoje está mandando ver. Mas eu queria fazer uma pergunta ao mesmo. O Sérgio, me fala aí, você já fez uma música, já compôs uma música de forma intencional? Ou seja, uma música a qual tenha mandado um recado de forma direta ou mesmo indireta a uma pessoa ou a um determinado grupo? Kika, valeu mais uma vez, um abraço e até a próxima. Eu acho que entendi sua pergunta, apesar de dizer que todas as minhas músicas são intencionais, elas têm uma intenção. Mas eu entendi a pergunta dele. Alguma mensagem subliminar, assim? Tem uma música minha chamada O Ateu, que está nas plataformas, está no YouTube também. Ela se chama O Ateu, e logo que eu publiquei essa música, muitas pessoas que são, muitos homens que são ateus, pessoas que são ateias, enfim, elas mandaram mensagens assim agressivas. E ali, se você prestar atenção nessa letra, não é uma mensagem para os ateus confessos. É uma mensagem para pessoas que estão dentro da igreja falando de Deus e que na sua vida particular elas agem como se fossem ateus, como se não acreditassem no Deus que elas pregam. Ou seja, o procedimento dessas pessoas na família, em casa, no relacionamento, nos negócios, não condiz com aquilo que ela vai para o púlpito pregar. Esses, para mim, são piores do que os ateus. Porque os ateus, pelo menos, eles dizem: eu sou ateu, eu não creio. Ele está demarcando o que ele é. Ele não está escondendo de ninguém. Então, mas tem pessoas que fingem que estão na fé. Quando você falou agora, está no púlpito pregando, então você está se referindo a pastores. Recado para pastores que... A música é uma mensagem subliminar que aqueles que estiverem com o espírito ligado vão perceber que eu não estou falando com ateus, porque eu estou dizendo: falas tanto de Deus, sabes tanto de Deus e com a alma vazia de fé. Pessoas que falam de Deus, mas que não têm fé, estão ali representando um papel. Infelizmente existe muita gente assim. Então essa mensagem é para essas pessoas. Com todo o respeito aos ateus, eu não me refiro a vocês de forma específica, os ateus que realmente não creem em Deus. Eu espero que um dia ele se revele para vocês, porque ele existe. Ele deu provas disso, diferente dos deuses gregos, dos deuses egípcios. Ele é o único Deus que mostrou que existe. Ele se fez carne, veio até nós, sangrou numa cruz, morreu, mas 3 dias depois ele ressuscitou. Aí eu te pergunto, querido amigo ateu, que outra entidade fez isso? E como é que você acredita que uma coisa tão engenhosa como é a criação, as estações, as flores, o outono, a queda das folhas, o surgimento das flores, o controle do mar que não invade a terra, você acha que não foi um ser inteligente que organizou tudo isso para que tudo dê certo? Não tem como ser ateu, mas respeito a sua posição de ateu. Porém, a minha música, O Ateu, não foi para você. Foi para pessoas que estão dentro da fé, falando de Deus, dizendo que sabem sobre Deus, mas não praticam a sua vida aquilo que pratica um homem que crê em Deus. Mudando agora um pouquinho de assunto. Eu até agradeço pela pergunta do nosso anônimo aí. É bom que deixou claro, né, com relação a essa composição. Nesse tempo de imersão digital, o que você acha aí? Acha que houve uma reconfiguração entre a relação dos cantores e gravadoras? Sim, houve. O surgimento do streaming e do YouTube e das plataformas digitais, ele tornou as gravadoras um caminho
que antes era necessário, agora é um caminho opcional. Você hoje consegue tranquilamente se promover no mundo, se inserir no mundo digital da música. Estou falando da música porque é de que eu entendo, não vou falar das outras áreas, mas na música você consegue se inserir perfeitamente sem uma gravadora. Eu hoje banco meu estúdio, a despesa de um estúdio eu pago, depois eu tenho uma plataforma de edição, tenho uma plataforma para subir para a distribuidora digital, que a minha no caso é a One RPM, a Chip 7 e também a CD Baby, as três têm músicas minhas. Eu subo com o ISRC, que é o CPF da música, vamos dizer assim, e eu recebo 100% dos rendimentos dessa música como autor e como intérprete. Então não precisa de gravadora. Porque a gravadora, antes, na época do CD, do vinil, da fita cassete, ela fazia um contrato com os cantores em que o cantor ficava com um percentual médio de 12% do lucro sobre aquele trabalho, sobre aquele CD, sobre aquele disco, sobre aquela fita cassete. Ele ficava com 12%, o cantor, e a gravadora com 88%. 88%. Por que a gravadora ficava com 88%? Porque ela tinha que botar a tua música para tocar na rádio, isso era caro. Tinha que botar a tua música para tocar em chamadas de televisão, isso era caro. E ela tinha que pagar a produção fonográfica na fábrica do CD. Ela tinha que bancar tudo isso. E ela precisava ficar com 88%. Hoje você é o produtor, você é o produtor fonográfico. Não tem mais disco, não tem mais CD, não tem mais necessidade de fábrica, é tudo digital, é streaming. Você abre um canal oficial no YouTube, você mesmo bota as suas músicas no teu canal, você prova que você é autor, você monetiza, recebe tudo aquilo via distribuidora. Gravadora para quê? Então a gravadora hoje é uma eu estou falando para compositores e cantores. Quando você é cantor e compositor, você não precisa da gravadora. Quando você é apenas intérprete, a gravadora serve como uma intermediária que vai trazer para você composições, pagar essa produção no estúdio, pagar os compositores que cederam aquelas músicas para que você interprete elas e você faz um rateio contratual com a gravadora. Porém, se você é compositor e o próprio intérprete da música, não precisa desse atravessamento. Não precisa, porque você consegue fazer tudo sozinho. A única despesa que você vai ter é o estúdio. Porque para subir para o YouTube é de graça. Para subir para a One RPM é de graça. Porque você faz um contrato com a One RPM para subir suas músicas e eles ficam com 30% sobre o lucro e você com 70%. É bem melhor do que era antigamente com as gravadoras que faziam 12 contra 88, né? Agora a distribuidora fica com 30 e tem distribuidores que ficam com menos que isso. Tem. Eu tenho uma distribuidora, a Chip 7, que fez um contrato comigo de 15%. 15% é deles, naquela música que eu subi com eles, e 85% é meu. Eu acho que a minha também é 15%. Então ótimo. Então você não precisa mais de gravadora. Então você acha que hoje dá para viver melhor? Dá para viver da música? Hoje? Tranquilamente. Melhor do que antes? Eu acho que hoje está um pouquinho melhor. Porque você tem mais controle financeiro do que é produzido sobre o teu trabalho, porque hoje o que manda no teu trabalho é uma coisa visível, que são as visualizações, as curtidas. Você vê um vídeo no YouTube e você tem uma noção exata de quantas visualizações aquele vídeo teve. Passou de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você tem uma noção de que aquilo vai te render. E o YouTube mostra o teu rendimento. E antes você não tinha acesso a essa clareza. Você tinha que confiar nos relatórios que uma gravadora te passava, que ela recolhia um monte de coisa e dizia para você que aquilo era o lucro e sobre aquilo era o teu percentual. Hoje tem uma transparência, né? Hoje é tudo ali. Era muito difícil haver uma confiança entre artista e gravadora com relação à prestação de contas do faturamento. Era muito difícil. Agora a coisa está mais clara. Antes da gente continuar, vamos agora falar dos nossos patrocinadores com Júnior Lobo. Vamos lá, Júnior. Opa, galera. Olha só que legal essa conversa, maravilhosa, a gente acompanhando aqui. Vamos falar dos nossos patrocinadores? São eles: Rafael Branquinho, material de construção, My Melody Soundtrack e a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço aí para o nosso amigo Neto Matos.
Abraço. Da Rádio Rocão Da 80. Rádio Rocão 80 também. Inclusive, tem uma pergunta aqui, tá? De um internauta. Manda, pode fazer, Vou pode falar, fazer. hein? Posso falar? Pode Beleza. pode falar. Estão dizendo aqui, ele está dizendo aqui para mim, para eu falar dessa forma, que o Sérgio vai entender. Sérgio, essa é para você. Bem, que você está causando nas redes sociais. Eu? Você aconteceu alguma coisa aí que você postou e o pessoal está comentando aí, tá dando o que falar. Bem, eu dei uma olhadinha rapidinho aqui, mas eu vou deixar que ele fale realmente. O pessoal tá falando demais ali. É isso. Não, mas tem muita coisa nas mas mídias é sobre sociais o que quê? viram polêmica. Então, de vez em quando aparece uma polêmica lá. A última sua que eu tô sabendo aí é uma letra de alguma banda aí, E aí? Eu acho que é do Renato É uma postagem Russo. que eu fiz do Renato Russo. Exatamente. É verdade, é verdade. Todos nós, gente, temos insights, independente da religião que você tenha, do credo que você tenha, mas todos nós temos uns lampejos de inspiração e que a gente produz textos, frases que podem se tornar luz na vida de muita gente. E ele falou numa das músicas dele, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Isso tem uma riqueza poética muito grande. Sim. E um cristocentrismo muito grande nisso, porque o evangelho inteiro prega sobre amor, sobre a gente amar as pessoas como a nós mesmos. Então a mensagem do evangelho é sobre amor. E essa frase do Renato Russo fala sobre isso. Então eu publiquei com a maior tranquilidade do mundo. Depois eu vi algumas pessoas pateticamente lá me censurando. De algumas eu ri, outras eu até respondi diplomaticamente. Mas não tem como voltar atrás com uma frase tão bela como essa, tão cristocêntrica como essa, que foi falada pelo Renato Russo. Eu vou manter lá a minha publicação. Até porque o coração da gente Poxa. Só Deus conhece, né? Só ele pode Exatamente. julgar. Exatamente. E acho que é uma verdade total isso. Deixa eu te perguntar então. Hoje em dia, eu vou te falar, rádio, quase nada. Spotify, Deezer, a Amazon, enfim. Como é que você vê o papel das rádios convencionais Ainda é muito para a importante. música hoje? Eu acho que esse ainda não cabe. Esse ainda não vai acontecer pelo seguinte. Porque quando você está dirigindo, você não tem como ficar vendo streaming. Você não tem como ficar digitando no celular, na tela do seu multimídia. Então as pessoas fazem o quê? Ligam o rádio. No rádio elas têm informação do trânsito, notícias, música, e elas continuam olhando para frente para ver o trânsito, continuam vendo o asfalto. Então eu acho que o rádio não vai morrer. E os rendimentos que o rádio traz para os cantores, para os artistas hoje, não é com o mesmo vulto que tinha antigamente, mas continua sendo um complemento muito interessante. Eu posso dizer para você que dos 100% que eu recebo oriundo de direitos autorais, dos 100% que eu recebo mensalmente, eu posso dizer que 20% vem de rádio. Vem de rádio. E vai continuar, porque as pessoas não vão parar de ouvir rádio. Eu fico Não tem assim, como você prestar atenção no trânsito vendo um streaming. Eu acho que assim, normalmente as pessoas fazem suas próprias playlists, né? E já deixam ali rolando. O que eu acho de ruim é que ficam sempre Você está falando as de playlist mesmas do músicas. pendrive? Não, do pendrive não, do próprio celular. Do pendrive Não, mas quando você está dirigindo. Então. Porque hoje o grande forte da rádio convencional Depende, é o porque motorista, assim, né? você tem, depende. Em casa, se você tem uma Alexa, você pede pra ela tocar a música que você quer a hora que você quer. Sim, mas nem todo mundo tem uma Alexa. Não, no carro é a Siri. Comigo funciona com a Siri. Eu aperto um botãozinho, toca a música tal, Cara, e deixa aí eu te ela falar uma vai. coisa. No subúrbio, você não tem noção do alcance de uma rádio. As pessoas, se você for andar pelo subúrbio, pelas cidades do interior, as pessoas muitas vezes não têm nem internet, mas o rádio está lá funcionando. Você anda pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Não vou nem para o Nordeste, não vou nem para o Sul. Vamos ficar aqui no Sudeste. Rio de Janeiro. Você anda pelas cidadezinhas do interior. As pessoas, você chega para visitar as pessoas, o rádio está ligado. Porque tem muitos lugares que o acesso à internet é ruim. E mesmo nos lugares onde tem acesso à internet, pelo interior, você ainda vê as pessoas viciadas no Não, rádio. e o que eu ia falar é que eu acho interessante isso, porque quando você monta a tua playlist, você acaba ouvindo aquilo e só ouvindo aquilo. E quando você liga a rádio, você ouve coisa diferente.
Você sem falar do tempo, né? Que uma notícia, por exemplo, você recebe pela internet, mas você recebe com um delay. Ela acontece às 11 horas da manhã, você vai saber pela internet, meio-dia e meio, o rádio é na hora. Acabou de acontecer um acidente, tal, no seu lugar. Então, tem essa coisa da imediatidade. Imediatismo? Da imediatidade do rádio, né? Tem essa coisa de ser imediato, do imediatismo do rádio. Ele é imediato, ele te dá a notícia na hora que acontece, já chega na rádio, e a rádio já divulga, solta a bomba. E muitas vezes o que vai para a internet já é baseado no que foi ouvido no rádio, que é ao vivo. Tem isso também. Agora, olha só a pergunta que não quer calar. O que faz com que, por exemplo, 100 pessoas se lançam, uma é reconhecida, uma faz sucesso? Por quê? O que você acha? E a gente vê muita coisa boa. Veja bem, houve uma época, quando não existia o streaming, que só ia para a mídia, só ia para o rádio, só ia para a TV, aquilo que era criteriosamente selecionado por uma gravadora. Vários cantores apresentavam uma fita cassete numa gravadora, quando não existia o streaming. Muita gente fazia um CD e entregava nas rádios, quando não existia o streaming, e aquilo era selecionado. Eu uma vez fui na Melodia, isso já tem uns 15 anos, fui na sala do Marcelo, que já era o diretor da rádio naquela época, e tinha um estante cheia de CDs que ele começava a ouvir e desistia. Próximo, começava a ouvir e desistia. Próximo. Então tinha muita gente que era selecionada ali, muita gente que tinha o CD ali, mas somente uma ou duas naquela época era selecionada. Essa seleção não mudou com o streaming. Muita coisa é lançada toda hora no YouTube, nas plataformas digitais. Mas a seleção, o critério particular, subjetivo das pessoas continua existindo. As pessoas escolhem o que querem ouvir. Essa aqui não gostei não, vamos, passa direto. É bem parecido com a época do CD. É bem parecido. Tem muita coisa no streaming sendo lançado, mas pouca coisa se aproveita. Por isso que você hoje chega, mas é tão fácil hoje você publicar uma coisa no YouTube, publicar na plataforma digital, você não depende mais de uma seleção, de um cara, de uma rádio que vai pegar o teu CD e vai gostar e vai botar para tocar. Você não depende mais disso, é só jogar no YouTube. Mas quem te garante que quando você jogar no YouTube as pessoas vão gostar? Então o critério de seleção subjetivo sempre vai existir. As pessoas continuam escolhendo aquilo que elas querem ouvir. Mesmo com streaming. Então, por isso que 100 pessoas que jogam música no YouTube, nas plataformas, apenas uma ou duas ali estouram, viralizam, né? Porque o que é bom, a multidão percebe. Não é somente uma ou duas pessoas, não é somente o pai do artista, nem a mãe do artista. Você não acha que também pode ter um pouquinho de sorte? Não. Nada? Não. A sorte... De repente, da pessoa certa tá ouvindo na hora certa ou não? Me diga alguém que aconteceu por sorte. Não sei. É sempre talento. É sempre talento. O talento de ser diferente do que está funcionando. Isso explica, por exemplo, um fenômeno chamado caneta azul. O cara gravou uma palhaçada numa época que todo mundo estava fazendo música séria, de repente ele surge com aquele deboche que era a caneta azul. O fato de ser diferente de tudo que estava sendo produzido destacou ele. Fez um destaque. Se você pegar outro cara hoje e mandar gravar Caneta Azul 2, Caneta Azul 3, não vai fazer sucesso, porque não é mais novidade. Não é mais alguma coisa diferente do que está acontecendo. Então aí não seria talento, né? Seria, eu acho que aí vai pra sorte, né, não? E se for o talento de fazer o diferente? Talento? E se for o talento de ter coragem de mostrar a simplicidade que você sabe fazer? Pois é, não sei. Isso é uma questão que fica uma dúvida. Não é sorte, porque se fosse sorte... Eu não sei, isso é uma questão para se pensar, né, não? Não, Caneta Azul não foi sorte. Foi o diferente mesmo. Foi o deboche coletivo que ele criou. Ó, a gente tem uma caixinha aqui de promessas, e aí é o momento que você tira um
um versículo. Você não acha que antes do Caneta Azul teve gente fazendo palhaçada? Claro que teve. Claro. Então não foi sorte, foi que ele achou uma forma de atingir a multidão com uma coisa que ninguém teve coragem de fazer, um deboche. Porque o jeito como ele canta é um deboche a música, né? As pessoas passam anos se dedicando a estudar música, a estudar canto. Nós temos um professor de canto, por exemplo, no estúdio. Se você perguntar para ele se o Caneta Azul passou por aula de canto, é claro que ele vai dizer que nunca, que jamais. Nunca passou. Mas ele teve a cara de pau, a coragem de fazer um deboche e fazer aquela dancinha sem ter vergonha. Eu teria vergonha de dançar daquele jeito, como ele dançou. Eu teria vergonha de vestir aquela roupa, de me apertar daquele jeito ali e fazer aquela dança. Eu morreria de vergonha. Ele não, ele foi pra luz, foi pro palco. Você vai agora tirar uma promessinha aí, um versículo, ver o que cai para você. Amém. E pode discorrer sobre o que você leu. Tchan! Rupem os tambores. Pode ler já? Pode ler. Antes de você falar, a gente costuma falar que normalmente sai alguma coisa da qual a gente tenha conversado aqui, né? Eu não sei se caiu alguma coisa aí para você. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Salmo 33, 20. Lindo isso aqui. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Eu aplico esse versículo àquela fase da minha vida em que eu precisei tomar uma decisão e que muita gente falou que eu estava fazendo besteira de largar a marinha para viver de música, e eu poderia ter respondido isso aqui naquela época. Minha esperança está no Senhor. Ele é meu auxílio e meu escudo. Isso Gostei aí. disso aqui. Galera, se vocês estão gostando dessas conversas, vou vir lembrar novamente a vocês para se inscreverem no canal, acionarem o sininho, compartilharem, comentarem. Estamos chegando ao fim do nosso Pod God. E agora, para terminar, eu queria que você fizesse um apelo ali para aquela câmera ali específica. Chama para conhecer. Ver o nosso podcast? Não, para conhecer Jesus. Vamos lá. Quero ver como é que é teu chamado. Como é que você chega numa pessoa para tentar tocar ela no coração, falar de Jesus para ela? Gente, veja, existe hoje 3 vertentes religiosas que praticamente dominam o mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O judaísmo se dedica a Abraão, a pregar a mensagem de Moisés, os costumes alimentícios de Moisés, o pai Abraão, que é a grande tradição judaica, e a esperança pela vinda do Messias. O islamismo prega sobre Maomé, sobre a punição aos desobedientes, e se dedicam ao Alcorão. Se dedicam inclusive com sacrifício muitas vezes da própria vida, porque eles creem tanto no Alcorão, eles creem tanto na fé deles, são tão autênticos na fé deles, que eles se jogam para a morte para defender a sua fé. E nós cristãos? Até que ponto nós defendemos a nossa fé? Até que ponto nós somos radicais com aquilo que nós cremos? Ou eles olham para a gente achando, esses cristãos aí, eles não sabem o que querem, o evangelho que eles pregam é muito frouxo, eles não vão avante no que eles pregam. Então a minha mensagem é para que cada um de nós seja uma tocha acesa nas mãos de Deus, falando de Jesus sem medo, sem trégua. Tem muita gente à nossa volta que precisa ouvir falar de Jesus. Pessoas que estão sem esperança, em desespero, procurando um crente de verdade em volta, mas os crentes estão se escondendo com medo de falar de Jesus e ser recusados, rejeitados. E por causa desse medo, nós muitas vezes deixamos de abençoar vidas que estão desesperadas do nosso lado, sem ouvir falar que existe esperança em Jesus. Seja uma tocha acesa nas mãos de Deus, aonde você está, falando de amor, falando que Jesus continua curando, salvando, libertando e tirando o homem da escuridão, da solidão, da depressão
e trazendo para a sua presença com paz, fé e amor. É isso que a gente precisa ser na nossa geração. É isso aí. Muito legal, hein? Mas antes da gente terminar, tem uma perguntinha aqui que estão fazendo. Tem alguma música sua que você queira falar especificamente? Alguma composição que você gostaria de contar a história dessa? A última música, Simão Sireneu, né? Minha última composição, meu último lançamento. Essa música fala de um rapaz que, na hora que Jesus estava indo para ser crucificado, já estava cansado, não aguentava mais carregar a cruz, já estava caindo. E os soldados com pressa de chegar logo no lugar da crucificação, porque naquela época não existia luz elétrica, vamos lembrar desse detalhe. As pessoas tinham que fazer todos os seus trabalhos, todos os seus espetáculos com a luz do dia. E a crucificação de Jesus, para eles, era um espetáculo que tinha que ser mostrado para a cidade. Os romanos tinham que ver. Os fariseus tinham que ver. Então a gente tem que fazer isso à luz do dia. E Jesus estava carregando a cruz, se arrastando, caindo, fazendo com que essa chegada no local da crucificação corresse o risco de não acontecer durante o dia e não ia ter gente para assistir. E eles, com pressa de fazer com que Jesus chegasse logo, pegaram um passante qualquer lá. Você aí, vem carregar a cruz. O nome desse moço que foi chamado é Simão. Ele era de uma cidade chamada Cirene, por isso que ele é chamado de Simão o Sireneu, ou Simão Sireneu. O Evangelho de Mateus diz que esse rapaz se recusou, porque ele foi obrigado a carregar a cruz. Obrigado. Está escrito lá em Mateus. Ou seja, ele não queria carregar aquela cruz. Ele foi obrigado. Porém, 3 dias depois, chega para esse moço a notícia de que aquele rapaz que ele ajudou a carregar a cruz era o Messias profetizado. Era o Messias esperado nas profecias de Isaías. E ele então cai em si. E com certeza ele chorou ao lembrar que aquela cruz que ele se recusou a carregar era a cruz do próprio Messias em que ele esperava. E na hora que ele cai em si e percebe, com certeza, ele chora e se arrepende de ter sido obrigado a carregar a cruz daquele que é o seu mestre. E foi pensando nessa tristeza de Simão Sireneu que eu compus essa música chamada Simão Sireneu. Se você puder ouvir, está no meu canal do YouTube, Sérgio Lopes Oficial. É uma mensagem que eu quero deixar para você no fim desse podcast. Aproveita aí para deixar suas redes sociais. Instagram, onde eu sou mais ativo, Sérgio Lopes Poeta. Se você puder me dar o prazer de seguir e acompanhar a minha agenda, as minhas andanças, @Sérgio Lopes Poeta. No YouTube eu já falei, que é o Sérgio Lopes Oficial. E site, sergiolopes.com.br. Obrigado. Tem mais uma pergunta, gente. Você acredita que as igrejas ainda sejam importantes para o músico gospel? Lógico que sim. A igreja é como um braseiro, né? Eu vi um pastor falar isso e achei muito interessante essa analogia. Se você pegar uma brasa e isola ela do braseiro, ela vai apagando, apagando. Mas se você mantém as brasas juntas, uma aquece a outra e elas permanecem muito mais tempo aquecendo. Então a igreja é como um braseiro. Quando a gente se afasta da igreja, a gente esfria na fé. E quando a gente esfria na fé, a gente começa a se aproximar do mundo. E o mundo está doido para nos sugar de volta, né? E quando a gente está dentro da igreja, nos aquecendo com as mensagens que são pregadas, com as músicas que são cantadas, com a comunhão com os amigos que fazemos dentro da igreja, com os programas que fazemos juntos dentro da igreja, tudo isso faz com que a gente fique como num braseiro, sempre aquecidos pela fé, e isso nos ajuda na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então o músico tem que estar dentro desse braseiro. Isso aí. E para te chamar para show, para se apresentar nas igrejas, você... Pelo site, sergiolopes.com.br, ou falando com o Fábio Sobreira, que é quem se encarrega da minha agenda já há quase 20 anos, que é pelo WhatsApp, DDD 21 98174 4912. É isso aí, vai estar aí embaixo. Procura o Fábio. Fábio Sobreira. Foi muito bom estar com você. Foi Obrigado. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado.
Eu gostei. Gostou? Gostei Então tá bom. Então até o próximo Pod God. Vejo vocês e um beijo.